E a gente está de volta com o Amazônia em Debate, discutindo hoje a redução da maioridade penal. A partir deste bloco, nós teremos a participação do Portal Amazônia. Quem está aqui representando o Portal Amazônia nesse momento é a Izinha Toscano. Boa noite, Izinha. Boa noite, Elias. Hoje a gente começa a participar, o Portal Amazônia começa a participar do Amazônia em Debate com perguntas enviadas pelos internautas do Portal Amazônia. A primeira pergunta que nós temos a fazer é: qual o perfil social dos infratores aqui do estado do Amazonas e quais os casos mais recorrentes registrados pelo Conselho Tutelar? Vamos lá, é com você, Clodoaldo. Boa noitezinha. Boa noite. O perfil, sempre nós temos que colocar a desigualdade social. São sempre os adolescentes da periferia, que têm como critério de se colocar nesse perfil famílias totalmente desorganizadas, totalmente destruídas. E a segunda pergunta era... os casos mais recorrentes. Os casos mais recorrentes são os usuários de droga, drogadição, que mais uma vez eu falo, para poder reduzir a maioridade penal, teríamos que pensar nos projetos sociais. Hoje em Manaus não temos uma clínica que possa receber o adolescente, uma criança que seja drogadiço. E os direitos humanos em Brasília nos passou já uma estimativa que em 2011 os usuários de drogas eram na faixa etária de 11 a 14, 15, 16 anos no máximo. Hoje, essa faixa etária já absorve nossas crianças, é de 8 a 12 anos. É a maior. Se você o que mais recorre no Conselho Tutelar hoje são crianças que são usuárias de droga. E a família fica totalmente desamparada, sem projetos sociais, que possam amparar essa família, que possam reestruturar essa família, E o governo simplesmente fecha os olhos para essa situação. Eu falo governo federal, estadual e municipal, que hoje não se habilita a fazer uma clínica de recuperação que possa absorver. E aí que vem a grande opinião do público, que é mediatista, que quer um resultado imediato, que é a redução da criminalidade através da redução da maioridade penal. Agora, Clodoaldo, me permita participar com você agora. Sim. Você me diz aí da redução da idade dos nossos adolescentes e crianças que chegam ao consumo de drogas. O crack hoje já é uma realidade. Sim. Não só em Manaus, mas inclusive, deputado, no interior, nos municípios mais distantes, o crack já chegou lá. Uma droga que a gente percebeu, por exemplo, que não entrava no Rio de Janeiro, porque o cartel da droga não deixava. Até bem pouco tempo o crack era uma realidade apenas de São Paulo, da Cracolândia, mas a droga agora se popularizou de uma forma tal que virou uma epidemia no país. Verdade. E se você for pegar os índices, Elias, de homicídios, índices da criminalidade, tem muito a ver com o crack. Não só em São Paulo. Tem a ver com a droga em si, Todas as drogas. Mas o crack hoje está muito forte. E não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Então essa questão da droga é muito grave. E no tráfico de drogas, o envolvimento de menores é maior. Chega a mais de 15%. Também ele é recrutado por traficantes para poder, além de serem usuários, também poder comercializar, o que é muito grave, o que está prejudicando o futuro de muitas crianças e adolescentes. Deputado, se a gente consegue a redução da maioridade penal, por exemplo, que hoje é de 18 anos, baixa para 16, a gente não corre o risco que a indústria do crime comece a pegar os garotos de 14? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até defendo que nós não possamos fazer essa redução, 18 para 16, porque senão serão recrutados os de 15, os de 14, os de 12, sem dúvida nenhuma. Então eu acho que o crime cometido por qualquer cidadão, é lógico que tem que ter uma análise médica, todo um aparato diferente. Mas se um crime é cometido por um cidadão de 17 anos, um homicídio, eu acho que ele deve pagar por homicídio, como
um de 18 ou um de 19. Se for cometido por um de 15, ele deve sim pagar pela pena, porque senão vai ter menores ou executando os crimes ou então tomando para si aquilo que foi feito pelos outros, né? Então passa a ser uma peça importante no crime organizado, passa a ser uma peça importante de uma estrutura criminosa. Quando você diminui e aquele rapaz e aquela família vai orientar e deve ter uma orientação familiar, que ele vai ter problemas mais sérios, quando você diminui a entrada desses jovens. E quando você pune de forma mais rigorosa a corrupção de menores, você vai também evitar um pouco de que essas pessoas possam trazer menores para a criminalidade. Agora, veja bem, Clodoaldo, por exemplo, há de se pesar esse passo que a sociedade brasileira pode tomar. Mas eu não tenho uma opinião concreta a respeito do assunto. Tanto é que estou aqui nesse debate Sim. junto com vocês. Porque não posso também nem pender para um lado nem para o outro. Mas quando a gente vê, por exemplo, um adolescente de 17 anos que participou da morte daquela dentista lá em São Paulo, que no momento da prisão ele é capaz de fazer um gesto obsceno para a câmera, e aí aquele gesto dele é como se fosse um atentado contra a cidadania de todo mundo. Aí as pessoas começam a pensar verdadeiramente nessa hipótese da redução. Foi a situação que eu falei. A sociedade ela é muito imediatista, entendeu? Então ela vai querer o resultado muito rápido. Por isso há sempre a proliferação dessa decisão de querer reduzir a maioridade, né? Na verdade, existe hoje no sistema de internação o sistema de psicólogos que vão dar os seus laudos de 6 em 6 meses, né, dizendo qual é o perfil criminológico daquele adolescente, né? Só que hoje esse sistema clama por ajuda, né? Clama por ajuda que a gente não pode dizer que vamos recuperar esse adolescente. Não pode dizer isso de jeito nenhum com o sistema que está hoje, né? E o ECA, né, no seu artigo 90, ele dá os critérios básicos que um sistema de internação tem que ter. Então não é falta de legislação que torna o Estado brasileiro ineficiente. Isso, e mais ainda. Não é ainda. falta de legislação. Não, e mais ainda. O ECA hoje, ele obriga que o poder público faça tanto os projetos sociais, como também ressocialize os delinquentes. Eu só queria tocar no assunto que o deputado falou, que eles recrutam aos 16 anos. Não está em 16 anos o recrutamento. Não, está em 12 a 14 anos. Então, se a gente vai ter que reduzir, vamos ter que reduzir quando? Vamos ter que voltar para o Código de Menor de 27? Porque o Código de Menor de 27 botava a maioridade de 14 anos. Vamos ter que voltar. Então é um retrocesso. No Estado americano, o tratamento é outro, não? Sim. Não, vários países, né, vários países, alguns diminuíram, outros retornaram. Tem países que têm legislação extremamente dura para 12 anos. Né? Então, assim, há vários regimes. Mas é muito importante, não é um simples fato de diminuir a maioridade que se resolve. É lógico que não. Existem políticas de prevenção, políticas de educação, política de combate a drogas, essa sim é a mais importante. A busca da família. Para médio e a longo prazo, a questão familiar é muito importante, mas nós estamos diante de um problema, né, no Brasil, né, e não é diferente no Amazonas. Há anos atrás, o Amazonas não tinha crime organizado. Hoje nós temos. Há anos atrás, você não tinha o índice de criminalidade que nós temos hoje. Então nós temos que enfrentar um problema que é atual, né? Nós temos que enfrentar de forma rápida, de forma imediata, esse problema atual e, paralelo a isso, trabalhar com projetos e programas, com educação, para que no futuro nós não tenhamos que construir mais penitenciária, não tenhamos que construir mais clínicas de reabilitação. Está sendo construída, o governador Omar Aziz está construindo no quilômetro 53 da AM010 uma clínica de reabilitação
para usuários de drogas. Então, nós temos que trabalhar em duas pontas, uma para conter, para reprimir, para diminuir, e a outra para evitar e preparar o estado do Amazonas, preparar essas crianças, essas juventudes para um futuro melhor. Vamos agora para mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com a Amazônia em Debate.